O que fala Provérbios 31? Fala de uma mulher de honra, né? Eu sempre falo que nós devemos sempre nos inspirar. Eu quero ler um versículo aqui com vocês que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e vão anotando aí esses versículos que eu vou falando para vocês, que tem tudo a ver com a live de hoje, e eu sei que vai edificar muito tua vida, porque quando você ouvir falar em honra, você vai saber mais ou menos onde fica alguns versículos que falam de honra. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, ó. Esse é o motivo porque eu vou falar de honra hoje, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e também da alma, e também do corpo. Eu sempre estou falando de o corpo, alma e espírito por aqui, né? Então, aqui nesse versículo fala que o vosso Deus te santifique no corpo, na alma e no espírito, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o foco de tudo, do meu posicionamento aqui, da minha missão, é a gente sempre olhar para o que há de vir. Esse é o nosso foco. A gente às vezes vê muitas pregações por aí falando, né, do nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus. É sim, tudo isso muito importante. Mas qual é o foco disso tudo? Qual é o que nós esperamos? A vida eterna. Né? Então não tem por que você viver aqui sem estar focado na vida eterna, porque aqui a gente nunca sabe qual será o nosso último dia. E esse versículo, ele fala que vocês vivam em paz, se santifiquem, e a santificação é progressiva todos os dias, né? A gente tem que buscar a santificação, porque sem estar em santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá Jesus. E que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Mas como que a gente vai conseguir preservar esse corpo, alma e espírito plenamente irrepreensíveis? Andando em honra. E o que é honra, né? A gente vai falar hoje um pouquinho, tá? Então, a chave para nós vivermos vida abundante e plenamente aqui, né, agora, é viver em honra, e para que no futuro a gente possa ver a face de Deus. Então, a honra, ela assim, primeira coisa, ela é um princípio espiritual. Não é o que um fala, o outro fala, que eu tenho que entender o que é honra. Eu preciso entender honra espiritualmente, discernir espiritualmente, senão eu não consigo entender o que é honra. Então, o assunto de honra é um assunto de luz e de trevas. Por quê? Porque se eu estou andando em honra, eu tenho frutos da honra, que é as bênçãos. Mas se eu estou andando em trevas, eu também tenho a desonra, e os frutos da desonra é a maldição. E aí a gente vê muito, quando a gente vai falar em desonra, a gente vê muito esses frutos, que não é o assunto de hoje. Hoje eu quero deixar só muito claro para vocês o que é honra, na verdade, porque eu sei que tem muita dúvida. Honra, ela é uma postura do coração, e ela é uma atitude, um comportamento, e que está relacionado sempre com o outro, não é? Então, eu só exerço minha honra quando eu tenho um relacionamento. Eu não consigo honrar por mim mesma sozinha. E ela nos faz exercer as nossas posições. Quais posições? As posições da vida natural. Que uma hora eu sou esposa, uma hora eu sou filha, uma hora eu sou chefe, uma hora eu sou empresário, uma hora, né, eu sou ministra, né, do reino. Então, eu exerço várias posições no meu dia a dia, às vezes várias, um dia só, né? E a honra, ela me faz exercer essas posições, entende? A honra tem a ver com alguém, sempre, isso está claro, e ela faz eu exercer. Então não adianta eu estou numa posição agora de filha, por exemplo. Mas como que eu exerço essa posição de filha? É a honra que vai me dar essa forma de eu exercer, porque eu posso estar andando em honra ou desonra. Então a honra, ela nos protege. Quando a gente anda em honra, ela nos protege, ela nos blinda, na verdade, né? E ela nos impede de reagirmos frente, às vezes, a algumas circunstâncias da vida. Porque se a gente anda em honra e a gente sabe, entende o que é honra, e isso, para quem está aqui, vai ficar até o final
vai ficar expert em honra, vai sair com esse entendimento e vai falar assim, a partir de hoje eu vou ser uma mulher honrosa. E vai encher a boca para falar, porque vai entender o que é uma mulher honrosa. Então, quando a gente anda em honra, isso nos protege para quando a gente se deparar com situações de diferentes momentos, você vai saber como reagir quando você tem honra. Agora, quando você não tem honra dentro de você, quando você é uma mulher desonrosa, é um horror. E, infelizmente, eu me deparo com muitas pessoas desonrosas em todas as áreas, né? A gente vê isso cada vez mais, né? Por quê? Porque a gente tá vendo que o mundo, né, tá evoluindo para um fim e a própria palavra diz, né, que nos fins dos tempos, né, as coisas iam ficar bem difíceis, né? Então, uma coisa que vocês têm que entender aqui, se vocês tiverem uma caneta, anota isso para vocês nunca mais esquecerem, que honra, ela não pode ser emocional. O que quer dizer isso? Não pode ser emocional. Que não pode ser do que eu acho, do que eu sinto, da forma que eu vejo. Honra não é isso. Então, se você vê honra, se você honra uma pessoa pelo que você vê que ela pratica às vezes, e você não conhece o coração, porque só quem conhece o coração é Deus, né? Você às vezes honra pelo que você acha que tem que honrar. Mas não é isso que é honra. Eu só honro quem me faz bem. Não é isso que é honra. Eu só honro quando eu ganho algo em troca. Não é isso que é honra. Eu só honro porque, né, tenho algum interesse. Não é isso que é honra. Não é isso. Então, honra não pode ser emocional. Aí é forte isso, né? Porque quando você olha para dentro, muitas vezes a gente honra só quem nos faz bem, quem nos trata bem, né? Quem fala coisas bonitas, quem nos bajula, né? Quem nos dá amor. Agora eu te pergunto, e quem te trata mal? E quem te despreza? E quem te frustra? E quem te trai? Você consegue honrar? É fácil honrar? Não, né? Não é. E é isso que a gente vai aprender aqui, porque honra não é o que você pensa, não é o que eu acho, é o que Deus diz que é honra. Então, se você quer ser uma mulher honrosa, quer viver em honra, lembrando que honra abre portas para quê? Para bênçãos. Você precisa entender o que Deus diz sobre honra, porque aí sim você vai andar em honra. Não pelo teu emocional, mas pelo que Deus te pede para você andar. Aí sim você vai ser uma mulher honrosa. Muitas pessoas, elas não são mulheres honrosas porque elas têm muitas dívidas emocionais. E aí, como eu falei, honra não pode ser emocional. E se você tá cheio de dívidas emocionais, traz assim um monte de raízes, né? De amargura, de iniquidade, um monte de coisa que você carrega, dívida que não foi você que fez. Alguém passou o cartão, alguém fez a dívida e você carrega seus boletinhos para alguém pagar, você vai ser uma mulher desonrosa. Porque não é por aí, não é pelo emocional. Honra, muitas vezes a gente sabe que o significado é respeito, né? A primeira palavra, o que é honra para você? Respeito. Ok, é respeito mesmo, né? Só que isso é no mundo natural aqui. Só que no mundo sobrenatural, espiritualmente, ela vai um pouco além. Ela vai um pouco a mais. É isso que a gente vai aprender. Mas antes eu queria só abrir um parênteses que eu achei muito interessante. Eu gosto muito de estudar. E eu vou trazer para vocês o significado da palavra honra. Como é importante a gente aprender o significado. Bem rapidamente aqui. Então, a palavra honra, em hebraico, ela se chama kabad. Kabad. Eu já fiz hebraico uma época, parei, quero voltar a fazer, que é muito legal. E no hebraico, eles escrevem de trás para frente e cada letrinha tem um significado. E a palavra kabed, também as pessoas falam, eu desenhei aqui para mostrar para vocês. Acho bem interessante essa parte. Aqui, ó, kabed. Ó, o K, o B e o D. Tá? Fala-se kabed, mas escreve assim no hebraico. Cada letrinha dessa, o K, o B e o D, tem um significado. Olha para vocês verem o peso dessa palavra honra. O K é a mão abençoando. O B, que é bait, significa casa.
e o D, que é Dalet, que significa porta. Então, essas 3 letrinhas no hebraico significa a mão do Senhor, como abençoando sua casa, né? E a porta, que quer dizer proteção. Então, esse é o significado de honra, a palavrinha tão pequena, mas com peso tão grande no mundo espiritual. E no Novo Testamento, ela mudou um pouquinho, assim, em termos de escrita, né? Porque o Novo Testamento já é em grego, e a palavra honra se escreve timi, e que quer dizer valor, preço, peso, né? Então, juntando o Antigo Testamento, honra, o significado, com o Novo Testamento, também honra, um é kabat, o kabat, e o outro timi, o significado da palavra honra de toda a Bíblia significa dar o devido valor. Então, o que é honra? A gente fala respeito, mas biblicamente é dar o devido valor. Dar o devido valor por quem? Por Deus. É Ele que dá o devido valor para as coisas de honra. Então, a gente tem que honrar o que Deus honra. Não é porque a gente tem que honrar o que a gente acha só que deve dar honra. Então, de novo, recapitulando o que eu falei no começo, a gente não vai honrar só que a gente acha que mereça. Só porque aquela pessoa é uma pessoa educada, respeitosa. Não. Honra não é isso. Honra é o que Deus diz que é. Ok? E aí, gente, honra, ela tem a ver com 6 coisas. Anota isso para você saber o que vem a honra. Então, a honra, ela tem a ver com autoridade. E essa autoridade o que quer dizer? É reconhecer, compreender quem Deus é. Então, a autoridade, ela vem de Deus. É reconhecer e compreender essa autoridade, né, de quem Deus é. Tem a ver com humildade, sermos humildes, sabermos que nós não merecemos, mas Jesus pagou o alto preço por nós, então nós temos que reconhecer, temos que ter humildade, não orgulho. Tem a ver com submissão. Submissão de quê? De saber que nós somos filhas e que nós temos a quem prestar contas, que nós temos que estar abaixo da mão poderosa, abaixo da palavra. Tem a ver com obediência. Então, não é o que eu acho, e sim o que Deus diz, isso é obediência. E tem a ver com direitos e deveres, e tem a ver com frutos. Frutos, honra, bênçãos. Desonra, maldições. Então, tá vendo como honra não é uma simples palavra respeito? Tem muitas coisas envolvidas, porque honra a gente só discerne no mundo espiritual. E aí, gente, esse versículo que eu vou falar agora para vocês, anotem. Isso, assim, eu falo para decorar. Olha o que Jesus fala sobre de honra na palavra. Fica lá em 1 de Pedro 2,17. Olha só, ele fala assim: tratem todos com devida honra. Tem algumas versões que fala tratem todos com devido respeito. Então, na minha versão fala tratem todos, a minha é NVT. Tratem todos com respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Aqui, rei é as nossas autoridades, né, governamentais. Então, se Deus está falando aqui, Jesus, né? Fala aqui que é para tratar todos com honra, todos com respeito, eu preciso tratar todos. Aqui tá falando, tratem com honra só quem te faz bem? Tratem com honra só quem cuida de você? Não tá falando isso. Ou não tratem, né? Quem te faz mal, não trate com honra? Não. Aqui tá falando, tratem todos. Todos. Então, então você quer dizer que é mesmo aquele que tratou mal? É mesmo aquela que me frustrou? É mesmo aquele pai e mãe que nunca cuidaram de mim? É isso que você tá falando? Não é eu que tô falando, é a palavra. Então é o que eu falei, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, é o que Deus diz que é. Então isso é pros fortes, tá, gente? Não é pros fracos, não. Então você precisa andar em honra, andar em fé. E a gente tem como fazer isso. Então a quem que nós devemos honra? A quem nos trata bem? A quem? A todos, né, gente? Como tá a palavra aqui, 1 de Pedro 2,17, a todos. Depois leia lá na sua Bíblia.
Então, a honra não é o que nós achamos, mas é o que Deus diz que é. Gente, é tão lindo vir isso do coração, porque esse é o primeiro passo de você poder receber o entendimento do Espírito Santo. Quando você entende como funciona, a tua vida destrava de uma certa maneira. E eu vou falar um negócio aqui, que eu nem deveria falar assim aberto, mas eu vou falar porque eu honro a Deus, né? E a gente precisa falar algumas coisas. Existem técnicas hoje humanistas, não vou falar humanistas, técnicas por aí, que trazem essa fala da honra, porém, eles recortam um pedaço da Bíblia e falam que você, para destravar a sua vida financeira, para destravar a sua vida emocional, para que você vá bem na vida, taraná, taraná, você precisa honrar pai e mãe. Tá errado? Honrar pai e mãe não, nós vamos falar sobre isso. Mas não é só isso. Não adianta você ir lá fazer algo. Então agora aprendi que eu tenho que honrar pai e mãe, então eu vou lá honrar pai e mãe, para que eu me vá bem na vida. E ter um coração desonroso a Deus, entende? Então, acaba sendo um ocultismo sutil, sutilmente, porque não dá para você fazer só um pedaço, né, do que a palavra diz. E vocês vão entender o porquê disso que eu vou falar. O que é honra, na verdade? Não é só respeito, mas como que funciona. Então, cuidado com algumas técnicas que prometem te libertar, aonde nessa fala que você tem que honrar pai e mãe e acabou. Aí vira uma idolatria, tá bom? Eu não vou falar o nome da técnica aqui, mas quem é entendido já entendeu, né? Então, cuidado, tá bom? E tem muita gente fazendo essa técnica por aí, sem olhar para esse lado, tá? Então, não adianta nada honrar pai e mãe se não honra Deus em primeiro lugar. Às vezes, Deus, uma coisa muito legal, às vezes Deus abre portas para vocês e para você ser uma mulher, né, próspera, enfim, abre portas. Porém, às vezes teu coração tá desonroso, tão desonroso, que atrapalha essa bênção que Deus tem para você. Já aconteceu às vezes com você que uma oportunidade muito legal e de repente acontece alguma coisa que você... O que aconteceu? A gente precisa ficar esperto, porque às vezes eu estou em alguma área da minha vida, eu estou andando em desonra e eu perco as bênçãos e portas que Deus abre. Sabia que pode acontecer isso? Então agora eu vou falar rapidamente quais são os significados da honra, tá? Porque já falei o que é honra, né? Todo mundo respeita, o que faz a honra na nossa vida, né? Que abre portas. Agora o significado da honra. O primeiro significado da honra, que além, né, além do respeito que a gente fala, é sobre diferenciação. Então, a honra também significa diferenciação. Então, às vezes, o reconhecimento de alguém. Então, às vezes, você conhece uma pessoa que realmente ajudou você no seu processo, fez você crescer em alguma área, realmente uma pessoa que você fala, poxa, aquela pessoa me ajudou muito. Eu quero honrar aquela pessoa, eu honro aquela pessoa. Às vezes, um pastor... um professor, assim, alguém que fez parte da sua vida para o teu crescimento. Isso é uma honra de diferenciação, ou seja, aquela pessoa é diferente para você, você olha ela diferente, com honra, porque ela realmente te ajudou de algum processo, né? Então você vai respeitar essa pessoa, tá? Outro exemplo, o marido. O marido, a palavra diz, né? Nós temos que honrar nosso marido assim como o marido honra a esposa. Também é um processo de diferenciação, porque ele está numa posição em você também de diferenciação ali. Então você precisa honrar seu marido por ser, mediante Deus, vocês têm uma aliança de sangue. Pais e mães também, você honra por diferenciação, eles fazem parte do quê? De um contexto seu, né? De um posicionamento que você tem que se colocar perante eles. Os pais, dentro da nossa... do mundo espiritual, os pais, eles exercem uma posição no mundo espiritual muito importante. Eles estão sempre acima dos filhos. Então, imagina que Deus, né, com a sua mão poderosa, os pais abaixo e nós abaixo, os filhos abaixo ainda. Então, nós sempre estamos debaixo
eles são uma autoridade espiritual sobre nós. Independente se eles foram bons pais ou não, eles são autoridades. Porque existe uma aliança de sangue entre pais e filhos. Assim também como existe uma aliança de sangue do homem com a mulher, quando eles são casados, realmente casados. Então existe essa aliança de sangue. Por isso que quando a palavra diz que devemos honrar, né, os nossos maridos e mulheres, existe esse posicionamento de nós honrarmos no sentido de diferenciação, tá bom? Deu para entender? Aí tem um outro significado da honra que é de adoração, de culto. E esse significado, gente, que é assim o mais importante do significado de honra, que é dado somente a Deus. Nós fomos criados com anseio, com desejo dentro de nós de adorarmos alguma coisa. Tanto é que todo mundo adora alguma coisa, né? Venera alguma coisa, tem aquele anseio, aquela, né, de estar preenchido com alguma coisa, não tem? E quando você não preenche esse anseio com Jesus, você preenche com Mamon. Quem que é Mamon na Bíblia? É o Deus do dinheiro. Todos nós conhecemos pessoas, né, que preenchem com um monte de coisa o seu interior. Com dinheiro, com profissão, com trabalho, com coisas, com compras, com tanta coisa que as pessoas, né, preenchem ou adoram tantas outras coisas, não é? Então, esse é um princípio da honra, porque a honra, Deus colocou esse anseio dentro de nós para nós buscarmos a Ele. Até isso Deus fez por nós, né? Esse desejo de adorar alguma coisa. Só que esse desejo tem que ser só para Ele, de adorar a Ele, de cultuar a Ele, de venerar a Ele. É só para Ele. Quer ver onde está escrito isso? Em 1 Timóteo, olha que está escrito em 1 Timóteo 1,17, fala assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Palavras dizendo. Então é só para Ele que a gente deve isso. E se não for para Ele, vai ser para Mamon. Porque todas as outras coisas que a gente venera, que a gente adora, se não vem de Deus, vem do diabo. Em Êxodo 20 também, olha o que fala Êxodo 20, que tudo tem que falar olhando a palavra, né? Porque a gente fala, mas olha o que fala em Êxodo 20, 21, de 1 ao 6. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Qual Deus que as pessoas colocam muito no trono do seu coração? Filhos também, marido também. Tem gente que idolatra o marido, né? Nossa, é marido no céu e na terra. Pais, tem gente que idolatra os pais, filhos. Tem gente que só vive para isso, né? Imagens, sim, imagens, idolatria. Mas tem um Deus que as pessoas que é assim, ganha de disparada, gente, que é o dinheiro, que é o Mamon, né? Que tá na palavra. O Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. E eu não tô falando do dinheiro aqui só em termos de enriquecimento, não, tá? No contexto do dinheiro, porque o diabo, que é o Deus Mamon, né, do dinheiro, ele trabalha muito na vida da gente com o conceito de moeda de troca, com o conceito salarial. O que quer dizer isso? Que tudo é na barganha. Então eu só dou quando eu recebo. Eu só faço o que a pessoa me faz. Entende o conceito da barganha? Então, quando tem esse Deus dentro do coração, é desonra. Então vamos lá, continuando, terminar de ler o versículo aqui. Então, ele não tolera outros deuses. E olha só a parte B, mas que é pesada, uma maldição. Eu castigo aqueles que me odeiam, e até os seus bisnetos e trisnetos, aqui fala até a quarta geração, né? Porém, então ele tem, quando fala, né, de heranças, né? Maldições hereditárias, heranças, é desse versículo aqui, tá? Então ele não tolera e castiga até a quarta geração para quem adora outros deuses, né? Outros ídolos. E depois ele fala: porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de geração.
Então, ele dá muito mais, né? Ele oferece muito mais para quem anda em honra. Então, ficou claro, gente, aqui que a honra também significa adoração. Então, se eu adoro a Deus, se eu dou toda essa honra, todo esse louvor, toda essa adoração para Ele, que é só para Ele que eu dou, é também estar andando em honra. E se eu não faço isso, eu já estou em desonra. Bom, a honra também, gente, como eu falei, ela é uma virtude natural aqui do nosso mundo natural. Então, tem muitas pessoas que você olha assim, são pessoas extremamente educadas, respeitosas, foram super educadas, estudadas. Então, você vê, conversa, fala manso, fala com educação, né? Super delicada com você e tal. Mas, quando você vai ver o coração dessa pessoa, é totalmente desonroso. Eu conheço várias pessoas assim, bem próximas de mim, sabe? São pessoas que nunca falam alto, sempre falam com uma clareza, super educadas, né? Mas o coração, vou falar, misericórdia. Então a gente tem que ter olhos de ver, né? A gente não pode se enganar, né? A gente tem que pedir para o Espírito Santo a gente poder discernir, né? Então, Tarsila, eu também conheço, pois é. E também, ao contrário, né? Às vezes você senta uma pessoa ali totalmente que você não dá nada para ela, né? Você vê que é uma pessoa bem humilde e ela tem um coração. Então, o que Deus olha? Deus olha o comportamento por fora? Não, ele olha o coração. É o coração que é o X da questão, né? E aí, olha o que Jesus falou em Mateus. Olha que lindo. E isso mata o que nós estamos falando agora, ó. Mateus 15, 8, 9. Olha o que ele fala. Jesus, ele olha para os fariseus e fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Forte, né? Eu até me emociono, porque eu imagino Jesus falando isso, né? Olhando para as pessoas aqui hoje, né? E falando, o que adianta vocês honrar de boca para fora, mas o seu coração está totalmente desonroso, bem longe de mim, bem longe do que eu quero de você. Vocês estão bem longe de mim. Então, muitas pessoas então que não são cristãs, né? São super honrosas, que não acreditam em Jesus, não têm um coração em Jesus, não são dependentes de Jesus, não adoram Jesus em primeiro, como é o primeiro mandamento. Então, não adianta ter comportamentos de honra aqui, se o teu coração está totalmente afastado de Jesus. Entende o que é honra? Voltando a falar em honrar o marido, como a gente de exercer a posição, né, de honra com o marido, com os pais, está lá em Efésios 5, eu nem vou ler para nós não atrasar muito. Efésios 5, 24 a 25 fala na posição de nós honrar os maridos, né, independente se o marido você que escolheu o marido, né? Então depois que teve o casamento, você tem que aprender a lidar com as situações, mas isso não é porque o marido tá fazendo coisas que você vai desprezar ele, vai desonrar, porque você tá saindo fora do que Deus nos pede, né? E pais também. Eu acho que o sinto que mais pega aqui é maridos e pais, né? Como é difícil honrar quem nos machuca. Por isso que a gente tem que aprender sobre honra. Então, os pais que nos trataram mal, que deixaram de fazer o que deviam ter feito por nós, não teve provisão, não teve carinho, muitas vezes não teve afeto, ao contrário, teve desprezo, teve um monte de coisa. Mas a palavra diz, né, em Deuteronômio 5,16, honrar pai e mãe. Para quê? Para que tenhas vida longa na terra. Então, esse eu vou ler, gente, porque é bem interessante. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue, é um mandamento com promessa, é o único com promessa, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Tá falando aqui que é para honrar só os pais que me trataram bem? Não. Entende onde entra a obediência? Por isso que eu falei que honra tem a ver com 6 coisas. Então, aí você pode falar, mas você não conheceu meu pai e minha mãe, você não conheceu a mãe que eu tive. Eu já ouvi assim, a carrasca da mãe que eu tive. Você não conheceu o pai, assim, os nomes piores que eu já ouvi. Maldito que eu tive. Mas eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre obediência. E aí, como fazer, né? Quando as emoções, assim, estão lá, a raiva, a decepção, tudo, né? O que vem em função do que fizeram com você.
O que fazer com isso? E aí que entra a graça. Aí que entra a graça de Jesus. É aí que entra o porquê que Jesus veio e deu seu sangue por você. Para isso, nessa hora. Nessa hora, você pegar tudo isso, toda essa frustração, tudo que você não merecia e recebeu por pessoas e levar para Ele, porque Ele morreu também por você sem você merecer. E Ele te perdoou. Então, se Ele te perdoou sem você merecer, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos em função do pecado original, quem somos nós para também não agirmos da mesma forma para as pessoas que nos trataram mal? Então, mas aí como eu faço isso? Eu tenho que ir para a cruz, porque por mim só eu não consigo. Eu não consigo perdoar um pai e uma mãe que me maltrataram, colocaram na rua, que me deixaram passar fome. Eu não consigo. Humanamente falando. Agora, quando eu vou para a cruz, levo isso para Jesus e deixo Ele me lavar com o seu sangue, aí tudo se faz novo. Então é só através do Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo, realmente você não consegue ter a graça. Você não consegue exercer a honra, que é exercer o perdão também. E agora eu vou contar brevemente o testemunho meu pessoal. Eu fui muito tempo, né? Eu congreguei muito tempo e assim, essa coisa do dízimo ainda não tinha, o Espírito Santo ainda não tinha me convencido, eu não sabia a importância da honra nesse lado, né, da questão da provisão, e eu não dizimava direito. Então, quando eu achava que ia faltar, no final do mês eu não dizimava. E eu tenho um testemunho tão lindo com o dízimo que mais pra frente eu vou dar. O dia que eu entendi a questão da honra, desse lado, né, de dízimo com Deus, gente, eu nunca mais, Deus, até me emociono de falar, mas Deus me honrou com muito mais do que eu poderia imaginar. Mesmo tendo mês que eu falo, esse mês pode me faltar. Mas por que pode me faltar? Se Deus fala que Ele provê tudo, cadê a minha fé? Né? E o mês que eu mais estava com dificuldade, porque eu não tinha, assim, eu tinha muitas coisas para pagar, foi o mês que eu mais dei com o coração pleno. Falei, Senhor, o Senhor sabe, né? Mas esse é seu, eu tô devolvendo, mesmo que esse mês a provisão não foi tanta, mas eu tô devolvendo mesmo o que eu tenho. Porque eu sei que o Senhor vai prover. E Ele proveu. Ele proveu, Ele provê. Nossa, eu só tenho assim de falar de boca cheia do meu Deus, porque Ele é tremendo, Ele faz. Tudo que Ele fala na palavra, Ele cumpre. Mas quando nós andamos em honra, que se nós andarmos em honra, não adianta, as coisas não vão acontecer. Como que eu quero que Ele me honre se eu não honro a Ele? Como que eu quero que Ele me honre se eu não honro as pessoas? Porque eu tenho que ver as pessoas como Deus a vê, como o Espírito Santo vê as pessoas. Quem sou eu para ver as pessoas diferente? Então não queira ter uma vida de honra se você não anda em honra. É simples assim, então vai colher maldição. Tem muitos frutos da desonra, né? Isso seria um assunto para outra live, eu já estou quase terminando essa, que a honra a gente vê, como a gente vê que a gente está dando desonra? Pelos frutos, pelas coisas que acontecem na sua vida. Minha vida financeira é travada, minha vida emocional é travada, minha relação, meus relacionamentos horríveis. Tudo não vai, tudo não funciona. Pode ter certeza que você está andando de desonra em alguma área, se não todas. Entende como funciona? Agora, quando você vê prosperar, quando você vê as coisas fluindo, Deus está derramando as bênçãos porque você está andando em honra. Por isso que eu falo que esse assunto é a chave para abrir portas para tudo na nossa vida. Se você não entender isso, não tem como. Então, gente, honra não pode ser baseado sobre a tua justiça. Não é a tua justiça, não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E Deus é justo, né? Ele é amor, mas Ele é justiça. Tem uma galera aí que só fala que Deus é amor, né? Deus é amor. Peraí, Ele é amor, mas Ele é justo também. Não pode esquecer disso, né? É a galera só da graça. Cuidado com isso. A gente tem que olhar pelas justiças dele, tá? Honra não pode ser baseada na minha justiça. Honra é o que Deus diz que é. Então, são as 6 coisas que vocês não podem esquecer. A autoridade, Ele que determina essa autoridade. Quer ver uma passagem na Bíblia muito interessante que fala de honra?
Fica lá em Mateus 8, onde aquele centurião que está com a filha morrendo, ele é de uma alta posição lá de Roma, e os romanos com o povo ali, né, que vivia, eles não estavam muito bem, né, a turma de Jesus. E esse centurião, ele era chefe dos chefes lá, ele reconheceu, compreendeu a autoridade de Jesus para ir lá e pedir que ele fosse, que ele curasse a filha dele. E Jesus prontamente falou, ele chegou para Jesus e falou assim, o senhor pode, minha filha está, né, doente, o senhor pode curá-la? Aí Jesus prontamente falou, sim, vamos lá. E o que ele falou para Jesus? Falou, o senhor não precisa ir até lá, uma palavra sua basta. Olha o reconhecimento da autoridade espiritual de Jesus. Isso, para mim, é uma passagem incrível sobre honra na palavra. Então, a honra tem a ver com autoridade, com humildade, você ser humilde na fé, saber quem você é, que você é amada, que você é filha, e por isso, por ter já recebido esse amor, eu sei quem eu sou, eu não preciso ser arrogante, eu tenho que ser humilde. Submissão, saber quem você é, a tua identidade em Cristo. Tem a ver com obediência, ou seja, não é o que você acha, não é a tua justiça, é a justiça de Deus, é o que Deus diz. Direitos e deveres e frutos, que é o que eu colho da honra e desonra. Então, se você entender essas 6 coisas que tem a ver com a honra, você consegue ir arrumando a sua vida. Porque eu vou falar para vocês, não é por causa dessa live hoje que você vai sair já sabendo tudo. Não. Você tem que começar a pensar, buscar, ler na palavra, lembrar que Jesus falava disso, né, da honra. E tem uma outra passagem que eu queria ler para vocês, que é assim, tremenda, é bem curtinha. Eu não sei se eu anotei ela aqui, mas eu quero ler para vocês que Jesus fala assim, eu não tenho demônios, eu honro meu Pai. Jesus fala, deixa eu ver qual que é a passagem. Aqui, ó, João 8,49. Gente, essa passagem, os fariseus estavam questionando ele, e ele virou para eles e falou assim, eu não tenho demônio. Os fariseus estavam questionando, né, que ele podia carregar, ele estava expulsando demônios, aí eles estavam cogitando que ele era um demônio porque ele estava expulsando demônios. Olha o que Jesus respondeu, é maravilhoso esse versículo. Ele fala assim, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai. Olha que forte, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai. Ou seja, quem não está honrando a Deus tem demônios? É de se pensar, não é isso? Pelo contrário, ou seja, se eu não estou andando em honra, é porque se eu não estou honrando a Deus, eu estou honrando a quem? Eu falei no começo da live. Por isso que eu falei que honra é o assunto do mundo espiritual, de ser discernido espiritualmente. É trevas e luz, preto no branco, como a minha mentora fala. Então, eu não tenho demônios, ao contrário, eu honro meu Pai. Então, o que você tem que levar dessa live hoje, toda vez que você olhar para uma situação e olhar ela pelo emocional para desonrar alguém, você lembra dessa fala de Jesus. Eu não tenho demônios. Eu honro meu Pai, então eu vou fazer o que ele diz para eu fazer. Como que eu devo agir nessa situação? Então eu vou dar um exemplo agora, tá? Para vocês entenderem na prática. Então vamos supor que você está lá na sua casa e você recebe uma ligação de alguém que você atende, ou você recebe uma mensagem de áudio, e naquela mensagem alguém te desonrando, falando um monte de coisa pra você, falando que você é isso, que você é aquilo, que você fez, ou sabe, te xingando. O que você faz nessa hora? Qual é o seu comportamento? Lembra que no início da live eu falei que a honra nos blinda e nos faz reagir às situações adversas da vida? Então é nessa hora que eu vou aplicar esse conceito. Então, se eu recebo essa mensagem de alguém me distratando, me afrontando, me tirando do sério, o que vai acontecer com as minhas emoções? As emoções não têm delay, elas vêm rapidinho. O que vai acontecer? Eu vou surtar. É o normal, né, gente? Eu surto. O que eu faço na hora? Eu já respondo para aquela pessoa, quem você tá pensando que você é para falar comigo desse jeito? E bababá, você já responde na altura, você é mais desonrosa ainda com aquela pessoa. Ou você liga para ela, ou você encontra com ela pessoalmente, você acaba com aquela pessoa.
Agora fala para mim, não é assim que as coisas acontecem na vida natural? E é assim que Deus diz que nós temos que agir, reagir? Isso é honra. Lembra que nós lemos lá? Que nós temos que honrar a todos, a todos, a todos, não é só a quem nos trata bem. Então, gente, ó o conceito. Então, isso é um processo que a gente precisa começar a entender e começar a mudar na nossa vida. Então, se até hoje você observa na sua vida os padrões de desonra que você já viveu, tanto relacionado dentro da sua casa, com seu marido, com seus pais, com as pessoas, comece a mudar esse conceito, comece a mudar, comece a andar mais em honra. E aí, como que eu faço, André, então, quando a pessoa vem e me desonra e fala um monte de coisa pra mim, o que eu faço? Primeira coisa, você tem tempo de pensar. Precisa pensar. Você não precisa responder na hora. Aí é onde você tem que lidar com as suas emoções. Né? E se você tá cheia de dívida emocional, eu sei que é mais difícil, porque a reação é na hora. Então tem que tratar dessas dívidas emocionais, né? As raízes de amargura, de iniquidade, tem que tratar disso também. Então, você precisa buscar ajuda para tratar dos seus traumas. Então, você precisa pensar, você não precisa reagir na hora. Quem disse que você tem que dar uma resposta na hora, reagir na hora? Quem disse isso? Você precisa respirar fundo e ir para onde? Para onde que você vai buscar recurso para poder saber como se comportar? Como reagir em honra? Tô falando que você não vai reagir, não é isso. Mas saber reagir com honra. Então, você vai respirar fundo, você vai para o seu quarto, para onde quer que você esteja, vai ajoelhar, vai para a cruz e vai orar, e vai clamar, e vai falar com o Espírito Santo. Pai, meu Deus, eu ouvi um monte de coisa, eu tô com meu coração aqui quebrantado, eu tô com ira, eu tô com raiva, eu tô frustrada, e vai contando para Jesus, e vai contando para Jesus, e vai falando, e vai pedindo misericórdia, vai pedindo graça e sabedoria de como você vai reagir em honra com essa pessoa. Como você vai se comportar em honra com essa pessoa. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Não espere por você só, porque você vai ser desonra. Paulo falava, nosso senso de justiça é trapo de imundícia. Paulo não falou isso? Que o nosso senso de justiça é trapo de imundícia. Então não espere que por você só você saiba reagir da forma certa. Você vai ser desonrosa e você vai estar pecando. Então é preciso esse treinamento, tá? No início é meio difícil, mas quando acontecer alguma coisa a partir de hoje, lembra dessa palavra. Lembra que Jesus falou: eu não tenho demônios, ao contrário, eu honro meu Pai. Jesus poderia ter respondido um monte de coisa aqui quando eles falaram que ele tinha demônio. Não poderia? Jesus poderia, mas ele não falou. Ele respondeu com honra. É assim que a gente tem que ser. Escreve aí, a honra não espera nada em troca. Se você for esperar honrar uma pessoa, esperando que ela te devolva, isso quem está no seu coração é Mamon, que Mamon é o Deus do dinheiro, da barganha, da troca salarial. Então não é honra bíblica. Então a honra não espera nada em troca, ela é um ato de dar. Eu dou honra. Eu não tenho que ficar esperando receber. É um ato de ser quem já sei quem sou. Então quando eu sei quem sou, quando eu sei que eu sou filha, que eu sou amada, que eu já recebi todo o amor que eu precisava, eu consigo ser honrosa. Valorizar, né, as pessoas, ter valor. Eu sei que eu tenho valor em Jesus. Pode ninguém me valorizar, mas eu sou valorizada por Deus, porque foi Ele que me fez. Ele que tem todo já planejado o que Ele tem para mim, pro resto da minha vida. Todo o propósito da minha vida, Ele já tem escrito. Eu que às vezes não vou por caminhos diferentes porque ando em desonra. E aí eu atrapalho as bênçãos e os propósitos de Deus, eu que sou culpada. Porque lembra de Eva? Eva foi desonrosa. Ela desonrou a palavra de Deus, né? Que Deus falou, não come daquele fruto. O que ela fez? Ouviu a voz do diabo, foi enganada. Ali entrou o engano, ela deixou entrar e ela desonrou. A Bíblia está recheada de honra e desonra, a Bíblia inteira. Então eu já fui valorizada, eu já fui amada por Deus, e a honra
é a obediência. Por quê que eu tenho que obedecer? Porque eu sei quem eu sou. Porque quem não sabe quem é, anda em desonra e desobediência. Então, essa frase, quem sabe quem é, não quer ser mais ninguém. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filha amada, valorizada, cuidada pro meu Deus, amada. Então eu sei quem eu sou. Isso é o que me move todos os dias, acordar todos os dias, agradecer, 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 ter a fé, passos de fé em fé, mesmo as consequências, não, as contingências da vida, né, não sendo as mais favoráveis. Às vezes, esses tempos eu peguei dengue, fiquei uma semana muito mal, mas isso não me derrubou. Eu passo por situações, eu tô nesse momento passando por muitas batalhas também com meus filhos, eu tô com doença na família, mas isso não me deixa saber quem eu, assim, tirar de mim saber quem eu sou, amada. E eu não importo mais com o que as pessoas pensam, eu sei quem eu sou em Deus. Então, honra, eu não tenho que entender para cumprir a honra. Eu tenho que obedecer, porque é o que Deus diz. Ah, mas eu tenho que entender. Não, você não tem que entender, você tem que obedecer o que a palavra diz. É só obedecer. Como que eu obedeço? Pela fé. Assim como você se converteu, né, e seguiu a Jesus, foi pela fé. Efésios 2:8-9. Como que a gente crê em Jesus? Pela fé e não por obras, né? Pela fé que sois salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É Deus que nos dá esse dom e não vem pelas obras para que não se glorie. Então, é a mesma coisa. Aqui a gente tem que obedecer pela fé, pela graça e pela misericórdia. Porque só pela misericórdia para a gente honrar certas pessoas, não é? Pai e mãe de muitas pessoas, né? Que eu ouço muitas histórias. Às vezes eu ouço cada história, eu falo, gente, que só pela misericórdia dessa pessoa honrar pai e mãe, né? O pai e a mãe dela. Porque Jesus. Mas isso de pais e mães que foram totalmente omissos, e eles vão se acertar com Deus, não é a tua justiça que vai. Ah, não, meus pais eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver na face da terra porque eles não cuidaram de mim como deveriam. Isso é senso de justiça própria. É desonra, tá? Então, honra não é por merecimento, assim como o perdão também não é. A gente perdoa as pessoas, que a gente precisa exercer o perdão, porque quem não perdoa também não vai receber o perdão de Jesus. Porque Jesus morreu por você para te perdoar. Então, se você não tem a coragem, não consegue perdoar ninguém, não vai, isso está na palavra, não vai ser perdoado por Jesus. Então, você perdoa alguém não porque ela mereça, mas porque é o quê? É por obediência a Deus que a gente perdoa. Eu vou perdoar, Jesus, não que tá sendo fácil perdoar, porque dentro de mim não é isso que eu quero, mas por obediência ao Senhor, eu vou perdoar aquela pessoa. Senhor, eu não queria honrar aquela pessoa, porque aquela pessoa não merece, mas por obediência ao Senhor é que eu vou fazer isso. Gente, isso é a chave de uma vida abundante, entende? Quando Deus vê você com o seu coração sendo honrosa, obediente, humilde, Ele abre as portas das bênçãos na sua vida. Então você precisa ser uma mulher de honra. Você precisa honrar as pessoas, todas as pessoas, mesmo até... Porque honrar quem te faz bem é fácil, né, gente? É moleza, é melzinho na chupeta, como fala. Agora, vai honrar quem pisa no seu pé, no seu calo. Esse é difícil. Aí que tá a questão. Aí que você prova realmente a fé que você, né, acredita que Deus é a justiça e não você é a justiça. Porque quando você se coloca numa posição que é justiceira... Fala, peraí, Deus, sai um pouquinho daqui, Deus, deixa eu agora, eu que sou justiceira desse babado, eu que sou justiceira dos meus pais, eu sou justiceira, tá? Deus tá bom, Deus se retira, deixa você lá como justiceiro, quero ver até onde você aguenta. Então você quer fazer o papel de Deus, e Deus já falou que Ele te justifica, assim como te justificou na cruz. Entende como é algo muito além, que precisa ter discernimento espiritual, precisa ler a palavra, precisa engolir a palavra, ler a palavra, entender a palavra. Então o nosso senso de justiça própria está lá em Isaías, como eu falei aquela hora do trapo de imundícia, está lá em Isaías. Só fale assim com Deus todos os dias: Pai, eu tenho senso de justiça própria no meu coração, que o Senhor arranque de mim esse senso de justiça própria.
Peça para o Espírito Santo arrancar de você, crucifica leva para a cruz, crucifica esse senso de justiça própria em todas as áreas da sua vida, na sua família, com seus pais, com seus filhos, com tudo. E seja uma mulher de honra em todos os seus posicionamentos que você andar. Então, honra para Deus, o que é? É conhecer toda a palavra, que se você não conhecer isso aqui, ó, que tá aqui, você nunca vai saber honrar Deus, porque a gente precisa saber o que ele pede. Como que você vai honrar se você não sabe o que ele pede, como ele quer que honre? É aqui, tá? Então é conhecer toda a palavra, obedecer toda a palavra, não só a letra. Tem gente que decora a Bíblia, mas não obedece nada. E colocar Jesus no centro da sua vida. É isso, gente. E eu queria orar com vocês agora, aqui, né, para quem se identificou com essa palavra, percebeu na sua vida que anda em desonra em algumas áreas. Deu para entender o que é honra, o peso da palavra honra, o significado da palavra honra, deu para entender? Gente, quem gostou dessa live, compartilhe, porque eu creio que transforma vidas quando a pessoa entende isso. Então vamos lá, vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, agora eleva seus pensamentos ao Pai e clame que o Espírito Santo possa tocar em vocês agora para que vocês comecem a ter esse discernimento espiritual para andar em honra, para ser mulheres honrosas, educadas, respeitosas. Mulher respeitosa é a coisa mais linda que tem. Sabe aquelas mulheres que você conversa, assim, são respeitosas nas palavras, respeitosas na atitude, com todas as pessoas, tem um coração honroso, não é só da boca para fora. Sejam essas mulheres. O mundo precisa dessas mulheres. Não é só lá fora, quando entra dentro de casa. Eu ouço muito isso, assim, adolescentes que eu trato, falar, minha mãe lá na igreja é uma coisa, em casa é outra. Uma vez eu escutei de adolescente, minha mãe lá é um anjo, em casa ela é um demônio. Misericórdia. Isso é um coração desonroso. Você tem que ser honrosa no seu coração, para em qualquer lugar você agir com honra. Porque a palavra diz que você tem que honrar a todos. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos orar. Pai, eu te honro, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te honro por todas essas mulheres que entraram nessa live hoje. Muito obrigada pela tua presença aqui nesse lugar e por me usar para trazer a tua palavra através da tua sabedoria dada pelo Espírito Santo, Pai. Muito obrigada por todas que passaram por aqui, que estão aqui nesse momento. Eu quero te agradecer pelo entendimento da honra, pelo meu entendimento, pelo entendimento do que elas captaram, absorveram. Então eu quero te agradecer nesse momento, pelo teu amor, pela tua provisão nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu clamo, eu imploro para um toque, só um toque no coração dessas mulheres agora. É um toque do Espírito Santo, é o suficiente para dar um novo rumo nas nossas vidas, na nossa direção, para que nós possamos entender de uma vez por todas, andar em honra, sermos mulheres de honra. E isso eu sei que vai trazer frutos de bênção, vai destravar nossos destinos. Por isso, Pai, eu peço que toda ansiedade, toda justiça própria caia por terra nesse momento. Toda preocupação, todo impedimento para sermos mulheres de honra caia agora em nome de Jesus. E que essas mulheres possam ter olhos de ver, ouvidos de ouvir o que a tua palavra nos pede, o que ela nos ensina, e que o Espírito Santo possa ocupar o lugar na casa delas, na vida, no trabalho. Coloque tudo no lugar, Senhor. Restaura, limpa, purifique esses corações desonrosos, Pai. Se tem alguma mulher aqui que anda em desonra, Pai, convença, traga a limpeza na sua mente, no seu coração, purifique esse coração e traga o desejo, a fome, a vontade de ser uma mulher honrosa, para ela ter frutos, colher frutos de suas bênçãos, Pai. E eu declaro que nenhuma mentira do inimigo prevaleça em nossa vida, Pai, pela honra, pela glória e pelo louvor do seu nome, Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, glória a Deus.